Olá, aluno do 7º ano, aqui é a professora Moísa e hoje damos início ao 3º bimestre de língua portuguesa. Estou aqui no plano de estudo tutorado, semana 1, página 1. Coloque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é gênero textual, texto dramático. Vamos na leitura? Caro ou cara estudante, nesta semana você vai estudar sobre o gênero textual dramático, sua finalidade, elementos composicionais, principais características e distinguir o contexto social e histórico desse gênero fabuloso. Tenho certeza que você vai amar. Vamos lá? Breve apresentação. Eu fiz algumas marcações em rosa. Dessa forma, você pode fazer um resumo no seu caderno. Gênero dramático. Do grego, a palavra drama significa ação. Definição. O gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. É um gênero literário ao lado do gênero lírico e épico. Então, nós vamos entender que pode ser dramatizado, por exemplo, nos teatros. Os autores desse tipo de texto são chamados de dramaturgos. Principais características. O texto tem a apresentação em forma de monólogo e diálogos. Monólogo seria quando temos somente um personagem. Agora, quando nós temos os diálogos, temos mais de um personagem. São separados em atos e cenas. Há a presença das rubricas, que são as indicações do modo de interpretação e do movimento cênico. No gênero, não há, em geral, um narrador. A história é contada por meio de falas e de ações. Sequência de ação dramática geralmente constituída em exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho, assim como nós vemos aí nas narrativas. Eu vou lhe mostrar um exemplo dessas questões para você entender. Vamos perceber aqui que nós temos o título da peça, que é o Conde de Monte Cristo, e temos a indicação da cena que vem aqui em cima. Então, imagine, por exemplo, quando você está aí na escola, presencialmente, apresentando um teatro. Você, então, vai pegar um roteiro e vai observar essas questões. Nesse exemplo, nós temos aqui o narrador, mas como falou-se lá no nosso plano de estudo tutorado, geralmente não há narrador. A rubrica seria o que vem entre parênteses, mostrando o que vai acontecer na cena, falando sobre os sentimentos. Observe, som de navio. As cortinas se abrem, há pessoas que saúdam com lenços, dando boas-vindas, ok? Temos aqui o nome do personagem que vem em destaque. Temos a fala depois aqui do personagem e a rubrica, ela vem junto com a fala em alguns momentos. Então, nós temos aqui, abaixa a cabeça, triste e diz, ok? Acredito que você tenha entendido aí como que funciona aí um texto dramático. Voltando no material, temos aqui a estrutura do texto dramático. Então, temos o protagonista, que é o personagem central, a antagonista, que é a personagem que se opõe ao protagonista, assim como vemos em filmes, o coro, que é um conjunto de atores que comentam a ação ao longo da peça, e a catarse, do grego, significa purificação, purgação,
experimentada pelo público de uma tragédia, o qual poderia apaziguar suas angústias internas por meio das emoções representadas nas cenas. Temos aqui alguns exemplos de textos dramáticos. O primeiro exemplo é a tragédia. É a representação do acontecimento ou de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos. Quer dizer, um final que não é tão feliz, pode ser por meio de uma morte, por exemplo. Temos aqui a comédia, que é a representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia. São textos de caráter crítico, jocoso e sático. A principal temática dos textos de comédia envolve ações cotidianas, e a tragicomédia, que é a união de elementos trágicos e cômicos na representação teatral. Então é a mistura. Farsa. A farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico, formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais em ações corriqueiras, cômicas, quer dizer, situações do dia a dia. E o auto, que surgiu aí na Idade Média. Os autos são textos cultos de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. Uma questão bem importante aqui é que a farsa seria mais relacionado com as questões do dia a dia e o auto tem mais um cunho religioso, tá ok? Para saber mais, no Brasil o teatro já foi censurado. A partir da década de 60, o país viveu um ápice criativo no fazer teatral e justamente por isso foi censurado no período da ditadura militar. Na época, relatos de peças invadidas pela política, agressões e sequestros de atores eram comuns. Apesar de perseguido, o teatro teve o papel fundamental na resistência cultural, tornando-se cada vez mais compromissado com assuntos sociais e políticos. Os grupos teatro de arena, teatro oficina e opinião foram os que mais lutaram contra a repressão. Então, um fato bem interessante. Nós temos aqui a atividade, faremos a leitura do texto para responder as questões que seguem. Agora é com você. Leia a segunda cena da peça O Dragão Verde, escrita por Maria Clara Machado. Na primeira cena, os habitantes de um reino divertem-se assistindo a um espetáculo circense quando um monstro invade a praça. O Dragão Verde. Segunda cena, corte. Pajens entram e fazem a mudança do cenário. Arrumam em cena 3 tronos, um maior, um médio e um menor. O rei, a rainha e a princesa entram e se instalam nos tronos. Segue o primeiro-ministro e a ama. Por último, entra o bobo da corte e senta-se próximo do rei. O rei está arrasado, tira a coroa e entrega ao primeiro-ministro. Rei, não aguento mais isto, ministro. Me pesa demais. Mande fabricar uma mais leve. Ministro, pois não, majestade. Rainha, aguenta, Dagoberto, aguenta. Bobo, aguenta, Dagoberto, aguenta. Tenho que aguentar. Fininha, rainha, claro, Dagoberto. Bobo, claro, Dagoberto. Rei, então vamos aos assuntos do dia, ministro. Ministro desabafando.
Desta vez, majestade, ele abusou. Comeu 6 damas da corte, 5 deputados federais, um vereador municipal, 2 tenentes, 4 crianças inteligentíssimas e um bispo aposentado. Rei, quase chorando: não aguento mais. Pobre povo, pobre reino, se isto continuar, acabaremos um deserto. Estou cansado de lutar, estou velho. Começa a chorar. Rainha: pare de chorar, Dagoberto. Isso são maneiras de se comportar. Rei: temos que matar este dragão. Ministro: e se convocássemos o nosso exército de novo contra ele? Rei: não adianta, e você sabe disto. Da última vez que convoquei a infantaria, a metade de nossos bravos soldados foi tragada numa nuvem de fogo. Um horror. Ministro: e a artilharia? Rei: as balas pareciam bolas de gude. A casca do dragão é intransponível. Ministro: aviões? Rei: ele estraçalhou um chumbo com uma rabada só. Nada vence o dragão. Ministro: temos que encontrar um herói. Rei: é isto, ministro, um herói. Só um herói é capaz de enfrentar este dragão. Mas onde? Onde encontrar este herói? Estão todos tão ocupados com suas lutas particulares, íntimas. Já se foi o tempo. Ministro: e se dessemos um prêmio ao vencedor? O senhor sabe, rei, um pouco de incentivo não faz mal a ninguém. E o povo adora prêmios. Rei: você quer dizer incentivos fiscais? Ministro: não. Rei: uma televisão a cores, carros, bicicletas, coisas assim? Bobo ri e bate palmas. Ministro: não, isto já está muito gasto, batido. Tem que ser um prêmio maior. Rei: uma viagem ao estrangeiro? Bobo ri e bate palmas. Ministro: não. Rei: um emprego na Câmara dos Vereadores? Bobo ri e bate palmas. Ministro: não. Rei: claro, já sei, um prêmio tão velho como o mundo. Aquele que vencer o dragão verde ganhará a mão de minha filha, a princesa Filozel Aurora. Filozel se sobressalta e fica em pé. Filozel: eu? Rei: filha, você seria capaz de se sacrificar pelo povo? Filozel: como, pai? Rei: se casando com um herói que vencer o dragão verde. Filozel: é preciso, rei pai? Rei: é. Filozel: então eu caso. Suspiro. Filozel se abraça à ama. Após a leitura do texto, nós temos as atividades. A atividade 1. O rei se mostra insatisfeito. De que ele reclama? E o que essa coisa retrata? Nós temos aqui uma marcação em azul. Você vai entender que ele está arrasado, que ele vai tirar a coroa e entregar ao primeiro-ministro. Depois nós temos a fala. Ficou fácil, não é mesmo? A atividade 2. Releia a fala do ministro e responda. Ministro desabafando. Desta vez, majestade, ele abusou. Comeu 6 damas da corte, 5 deputados federais, um vereador municipal, 2 tenentes, 4 crianças inteligentíssimas e um bispo aposentado. Letra A. Qual
expressão indica que não foi a primeira vez que o dragão atacou. Eu fiz uma marcação em verde. Justifique sua resposta. Letra B. Que elementos citados na fala não pertencem ao universo dos reinos e dragões? Eu fiz uma marcação em azul. Responda com bastante atenção e justifique sua resposta. Atividade 3. Apesar de a peça se passar em um mundo imaginário, faz uma crítica à sociedade atual. Que crítica é essa? Explique. Nós vamos acessar um site e você irá entender melhor esse livro. O site é o Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude. Temos aqui a ilustração deste livro e temos aqui um comentário que vai lhe ajudar a responder. O Dragão Verde foi inspirada na velha história do menino Davi contra o gigante Golias. Na peça, Davi é o jardineiro, Pedrinho apaixonado pela princesa Filozel Aurora e Golias é o monstruoso Dragão Verde, inimigo feroz da cidade. Pedrinho tem que derrotar o dragão para se casar com a princesa. Como na história bíblica, o monstro é vencido com uma pedrada certeira no meio da testa. Assim, o jardineiro conquista a mão da sua amada e se torna rei de verdes campos. O Dragão Verde é uma história mítica de rei, rainha, princesa, príncipe, princesa e o dragão, com uma linha dramática muito bem feita. A Clara escreveu o texto em 1984, quase no final da ditadura militar. Então, preste atenção nessa última fala. Hoje, continuamos a viver em uma cidade triste, cheia de violência e sem liberdade. Esta peça mostra para as crianças que, através do amor e da fé, qualquer objetivo pode ser alcançado, além de despertar nelas o arquétipo do herói. Essa parte é muito importante também para responder a questão. Atividade 4. O que indicam as rubricas, informações que aparecem entre parênteses ao longo do texto? Então, você irá voltar, fazer a leitura aqui do que está entre parênteses e vai perceber aqui, onde nós já fizemos a leitura, que a presença das rubricas são as indicações do modo de interpretação e do movimento cênico, ok? Continuando aqui, nós temos a atividade 5. As rubricas ajudam a caracterizar a personagem Filozel. Letra A. Quais reações e sentimentos são sugeridos pelo trecho? Filozel se sobressalta e fica em pé. Então, aqui eu fiz a marcação em amarelo da parte em que o rei fala sobre alguma coisa, não é mesmo? Você aí vai fazer a leitura e responder o que é o sentimento aí de Filozel pode indicar em relação ao texto. Continuando. Letra B. Qual o sentimento da Filozel indicado na rubrica da última fala? Justifique sua resposta. Será que ela ficou feliz com o casamento? Acredito que não, não é mesmo? Porque ela, melhor dizendo, abraça a ama. Continuando aqui, atividade 6. Que rubricas com recursos sonoros, ruídos, efeitos sonoros, música, você incluiria o texto? Então, você irá copiar aqui algumas falas e depois irá colocar aí esse parênteses e indicar. É muito fácil, tá ok? Então, por exemplo, você pode escolher uma parte mais ao meio, por exemplo, e colocar essa ideia. Depois
pois nós temos aqui algumas referências e, no caso, chegamos ao fim da primeira semana. Espero aí que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço!